saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes porque hoje, dia 5, é um marco no Brasil, onde toda a nação brasileira esteve buscando ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós acreditamos que o Senhor, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que nos quer de pé, Ele é um Deus que, independente das ondas do mar, Ele está conosco. E eu quero te dizer que você é muito bem-vinda a esta live. Desejo que a presença do Senhor encha a sua vida. Desejo que a glória do Senhor encha o seu lar. Estamos aqui ainda de cabelos molhados, saindo desse propósito. E eu tenho certeza que você foi muito agraciado por Deus também, porque nós recebemos aquilo que nós damos, nós recebemos aquilo que nós compartilhamos. E uma vez que nós liberamos bênçãos, nós somos abençoados. Uma vez que nós liberamos boas sementes, nós somos agraciados. E eu tenho plena convicção de que o Senhor vai surpreender esta nação, em nome de Jesus Cristo. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos deu força para estarmos juntos nesse tempo de intercessão pela nossa nação. Muito obrigada, Senhor, porque as tuas mãos sustentaram as nossas mãos, as tuas poderosas mãos também fortaleceram os nossos artérios, nos deram palavras de oração. O Senhor soprou vida onde havia morte. O Senhor cumpriu o teu propósito e a tua promessa para este dia nesta nação, onde todo joelho se dobrou e declarou que Jesus Cristo é o Senhor desta nação. Nós te agradecemos por este presente que o líder desta nação entregou nas tuas mãos, e nós cremos sim que tu recebeu de nós o pedido de perdão, que tu recebeu, Senhor, desta nação, as lágrimas, o clamor, a fé do teu povo. E nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar o Senhor Jesus? Glória a Deus. A presença do Senhor acrescenta paz no nosso coração. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Aleluia. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo,
santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, sua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tu és santo, Senhor. Recebe a alegria do Senhor por causa da expectativa daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida e na nossa nação. Vamos cantar aleluia, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é magnífico e Ele recebe o nosso louvor nesta noite. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui dizendo a Ti que nós cremos a Ti. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Te amamos, Jesus. Firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia. Adorado a Ti, Senhor, nós Te amamos, Jesus. Tu és santo, Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder em Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja Ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. A Ti nós cantamos aleluia. Obrigado pela Tua presença aqui, Senhor.
Louvado é o teu nome, Jesus. Tu és santo. Como foi o seu dia? Esse dia de intercessão, esse dia de ouvir a voz do Senhor Jesus. Foi um tempo de muita batalha, mas foi um tempo de muita limpeza, de muita purificação. Foi um tempo de muita aproximação do Senhor Todo-Poderoso. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me trouxe neste tempo. A palavra está em Isaías, capítulo 19, que diz assim: Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos e encantadores e adivinhos e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, todos que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filhos de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te, que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito. Eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará o Egito o possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão, por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, porque ela há de mover-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará a cidade da destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os príncipes e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas,
e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel será a minha herança. Queridos, Deus me deu essa palavra hoje às 17h15, quando nós estávamos nos preparando para entregar esse propósito às 18 horas, junto com toda a nação brasileira. E o Senhor falava para mim: eu estou vindo sobre uma nuvem com meus carros, porque eu sou o Senhor dos exércitos. E Deus me mostrava nitidamente, eu via carros de Deus enormes, gigantescos, carros de guerra. E ao redor desses carros, anjos que tocavam as suas trombetas. E eu não vou detalhar muitas questões espirituais aqui, mas eu quero te falar nesta noite que o Senhor ouviu o clamor da nação brasileira. A rápida nuvem que Deus estava falando, que estava vindo sobre o Egito, era uma nuvem de tempestade, era uma carruagem de guerra de Deus. Quando nós falamos sobre Egito, nós nos lembramos que o povo de Israel esteve no Egito durante muitos anos. E eles foram massacrados, eles foram humilhados, eles foram forçados a fazer um trabalho debaixo de uma pressão tão grande, que eles não aguentaram tanto sofrimento, e eles clamaram ao Senhor por um Redentor. Moisés estava lá no deserto, quando ele viu uma sarça pegando fogo, e o Senhor disse para ele: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu estou te enviando lá, para que você salve o meu povo. E Moisés falou para o Senhor assim: quando eu chegar lá, eu vou dizer o quê? E Deus falou: você vai dizer que eu sou, me enviou a vós. E Moisés relutou um pouco, porque ele era gago, mas Deus disse para ele: quem foi que fez a língua do homem? E mesmo assim ele foi ao Egito. E chegando lá, ele sofreu muita resistência de Faraó. Porque Faraó, cada dia que passava, ele humilhava o povo de Deus. Cada dia que passava, ele massacrava o povo de Deus. E ele resistiu Moisés de todas as formas que ele pôde resistir. Mas aquela resistência tinha um propósito. Aquela resistência, primeiramente, estava levando o povo a clamar ainda mais ao Senhor. E depois Deus criou aquela situação porque ele queria mostrar o seu poder para Faraó. Ele queria mostrar a sua glória. Então existem resistências que vêm porque o Senhor quer mostrar o seu poder. Porque o Senhor quer que as luzes saiam debaixo dos alqueires e comecem a iluminar as cidades. Porque a lâmpada não foi feita para ficar debaixo do alqueire, mas a lâmpada foi feita para iluminar a cidade, para iluminar a nação. Então existem momentos que Deus permite situações para que a glória dele se manifeste. E a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós vivemos esse tempo agora no Brasil, onde nas praças, nas vielas, nos campos, em todos os lugares, pessoas de joelho clamando ao Senhor. Porque luz não foi feita para ser escondida. Luz tem que sair para o mundo e tem que iluminar o mundo, sabe? Tem tempestades que vêm na nossa vida, porque o Jonas ele tem que sair do esconderijo. O Jonas ele tem que sair do porão, e ele tem que ser jogado no mar, e ele tem que cumprir o ID, ele tem que pregar a palavra. Então naquela época com o povo de Israel não foi diferente. Eles passaram por muita pressão, e o Senhor foi enviando as 10 pragas, até que chegou um momento que o próprio Faraó já estava pedindo para Moisés: clama ao seu Deus para ele tirar essas pragas de nós. E por último, ele
estava já expulsando o povo de Israel do Egito. E Deus permitiu esse sofrimento todinho, mas chegou um momento que o Senhor veio contra o Egito. Ele veio nas nuvens, ele veio com seus carros e ele disse: agora nós vamos conversar. Agora eu estou aqui porque eu vou mudar o quadro. Agora eu estou aqui porque eu vou tirar o seu tapete. Você que confiava na sua força, você que confiava nos seus ídolos, você que confiava nos seus encantamentos, você que confiava nas suas magias, você que confiava nos seus sábios, agora eu estou tirando o tapete de vocês. Porque agora eu vou mostrar quem é Deus, quem é que manda no negócio. E aí o Senhor, ele vem, a Bíblia diz que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Então o Egito aqui está simbolizando tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que massacrou o povo de Deus, né? Então o que acontece? No Salmo 18:10 diz assim, ó: e ele montou sobre um querubim e voou, sim, ele voou sobre as asas do vento. Esse é o nosso Deus, amém? Em Salmo 68:33 diz: aquele que monta sobre os céus dos céus, que eram desde a antiguidade, eis que ele envia a sua voz, e ela é uma voz poderosa. Salmo 104:3 diz assim: quem põe as vigas das suas câmaras nas águas, quem faz das nuvens a sua carruagem, quem anda sobre as asas do vento. Então, neste texto aqui, Isaías, ele prediz um julgamento divino a vir sobre o Egito. Portanto, não seria de nenhum proveito para Judá aliar-se com o Egito e com a Síria. Então, assim, naquele tempo, Isaías ele profere 4 profecias a cumprirem-se naquele tempo. Primeiro, os egípcios temeriam Judá ao compreender que o castigo deles veio de Deus. Judá era a menor nação, talvez a mais humilhada, mas o Senhor ele veio julgar todos aqueles que maltrataram seu povo. Depois do sofrimento, cidades do Egito adorariam ao Senhor e lhe edificariam altares. Então Deus estava vindo contra os egípcios, ele estava dizendo: eu vou gerar primeiro uma confusão entre eles. Tudo aquilo que eles acreditavam e confiavam eu vou tirar. O espírito dos egípcios vai se esvaecer, vai se estremecer. Sabe quando você tem tanto medo que você vai perdendo as forças? Era isso que Deus estava falando. Vocês maltrataram o meu povo, não foi? Pois agora eu estou vindo contra vocês. De tal maneira que o espírito de vocês vai ficar como se estivesse desmaiando. Porque eu sou Deus desse povo. Aí quando esse povo começa a sentir medo, a Bíblia diz que eles começam a consultar os ídolos, os encantadores, os adivinhos, os mágicos. Mas nada adianta, sabe por quê? Porque Deus ele liberou algo tão terrível que nem os conselheiros dos egípcios, nem os magos sabiam mais o que falar para os egípcios. Entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, ou seja, eles massacraram o meu povo, eles humilharam, eles foram duros com eles, não foi? Pois agora eles vão colher tudo que eles plantaram, porque eu estou vindo como senhor de guerra, meus carros nas nuvens, eu estou montado nas asas do querubim, eu estou chegando para um julgamento. E aí Deus fala assim, ó, vai faltar até as águas do mar e o rio se esgotará. Quando a gente estuda um pouco sobre as águas do rio Nilo, era a força vital do Egito. Suas águas frescas correndo para o norte, desde o sul até a fonte de água potável do país. Então o que Deus estava falando? A prosperidade do Egito foi aumentada pelo desenvolvimento primitivo de um sistema de irrigação. Mas o julgamento de Deus estava vindo sobre o Egito e ele ia secar as águas. Sabe quando Deus ele vai secando tudo aquilo que a pessoa acredita que vai sustentar a vida dela? Então, Deus estava falando que até a agricultura, que os rios iam apodrecer, que a agricultura ia secar. Por quê? Porque a força deles eram essas questões. Mas Deus estava dizendo, eu estou vindo agora para julgar vocês. Vocês maltrataram o meu povo.
agora é comigo a conversa. E a palavra do Senhor diz assim, ó, também os rios apodrecerão e esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão, a relva que está junto do rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secará, serão arrancados e não subsistirão. Os pescadores gemerão, vão suspirar todos aqueles que lançam o anzol, e vão se envergonhar os que trabalham com linho fino. Né? A outra grande indústria associada ao Egito era a produção de linho, que era uma fibra utilizada para a confecção de roupas. E a perda dessa indústria levaria à depressão econômica. Então o Senhor estava vindo julgar o Egito, aqueles que maltrataram seus filhos. Né? Então, haviam príncipes naquela época que eles aconselhavam o faraó. E Deus falava assim, até os príncipes, os sábios, eu vou fazer com que eles fiquem embrutecidos. Eles vão ficar como loucos. Eles não vão ter o que falar. E aí Deus pergunta para o Egito, que confiava em outros deuses, pergunta assim, aonde estão os teus sábios? Anuncie-te agora, informe-te do que o Senhor dos Exércitos determinou. E Deus liberou uma loucura sobre a mente dos príncipes e dos sábios. E aí eles começavam a fazer o Egito errar o caminho. Por quê? Porque o coração do Egito estava nessas pessoas. Estavam em líderes, estavam em príncipes. Só que chegou um momento que Deus falou, agora você está se achando muito sábio, pois você vai ficar igual um louco. Não vai saber mais nem o que falar. E aí o Egito vai errar por causa disso. E aí a Bíblia diz que Deus derrama no meio deles um espírito perverso. Né? Então eles ficaram como bêbados. Um bêbado, ele é trôpego, ele não sabe direito o que fala, ele não sabe o que vai fazer, ele não sabe para onde ir. E aí Deus falou assim, eu estou vindo com julgamento. E outra coisa, o Egito não vai aproveitar nada, da cabeça, o ramo, o junco, é tudo que eu vou detonar. Então naquele tempo, Deus está falando, os egípcios vão começar a tremer, e vão começar a temer, por causa do movimento da mão do Senhor. Uma das coisas que Deus mostrou hoje foi a mão do Senhor sobre a terra, se movimentando, irmãos. O Senhor me mostrava conta-gotas, ele pingava remédio sobre a terra, e quando ele pingava o remédio, as plantinhas iam subindo assim os brotos, sabe? O Senhor está se movendo, povo de Deus, Deus está se movendo de uma maneira poderosa. Então a mão do Senhor aqui estava se movendo contra aqueles opressores do povo de Deus, contra aqueles que se levantaram e confiaram mais nos adivinhos e nos feiticeiros do que no Senhor. Então a mão de Deus estava se movendo. Aí Deus fala assim, sabe a terra de Judá, aquela terra bem pequenininha que vocês achavam que ela não era nada? Ela vai ser um espanto para o Egito. Então, Brasil, receba essa palavra em nome de Jesus. Essa terra que era bem pequenininha, que era desprezada, ela vai assombrar o povo, sabe por causa de quê? Do propósito de Deus. Porque a terra é pequena, mas Deus tem um propósito com essa terra. E esse propósito vai assombrar o Egito, vai assombrar as outras nações. E Deus falou nesse texto, neste tempo haverá algumas cidades do Egito que vão falar a língua de Canaã, que vão jurar ao Senhor dos Exércitos. Sabe o que é? É aquela pessoa que não ligava para Deus, que não estava nem aí, que odiava os cristãos, que odiava a palavra de Deus, que odiava Jesus Cristo, que zombava de Jesus Cristo e tudo. Essa pessoa vai fazer um juramento ao Senhor. Fala de conversão, fala de mudança de cenário. Naquele tempo, o Senhor vai levantar um altar no meio do Egito. Deus estava falando assim, eu quebrei todos os altares, quebrei os ídolos, minha mão se moveu contra aqueles que não acreditavam em mim, mas agora é o seguinte, eu vou levantar um altar no meio do Egito, onde o meu nome vai ser engrandecido. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento vai se erigir ao Senhor na sua fronteira.
Esse monumento vai servir de sinal e de testemunho do Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um Redentor. É um marco na nossa nação, querido. É um sinal que vem das mãos do Senhor. Há um altar erigido ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E este sinal foi porque o povo clamou e o Senhor enviou a redenção. O Senhor enviou a proteção. E essa proteção livrará a cidade de Judá. E o Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Vocês estão vendo? Deus vem com julgamento, Deus fere a terra, as pessoas clamam e Deus levanta um altar. Quando Deus levanta um altar, até aqueles que eram contra o Senhor começam a dizer: eu quero conhecer esse Senhor. Eu quero me render aos pés desse Senhor. Eu quero adorar esse Senhor com sacrifícios, com ofertas. Agora eu quero fazer votos ao Senhor e eu quero cumprir esses votos. Então vocês podem observar a mudança de cenário, o reverter de Deus nessa situação. E Deus disse: eu feri, o Senhor feriu os egípcios, mas o Senhor vai curar. Porque eles vão se converter ao Senhor. E o Senhor vai se mover por causa das suas orações. E o Senhor os curará. Que coisa tremenda. Deus estava dizendo aqui: olha, até aquelas pessoas que eu feri, que eu me irei contra elas, porque elas não me valorizavam, não tinham aliança comigo, não tinham voto comigo, só pensavam em outros deuses, em encantamentos, em feiticeiros, em ídolos. Eu feri, mas eu vou curar. Sabe por quê? Porque até essas pessoas oraram. E quando elas começaram a orar, eu comecei a me mover em prol da cura. O Senhor está liberando cura sobre a nossa nação. E naquele dia ia haver uma estrada, ia haver uma reconciliação, ia haver uma amizade entre egípcios, a Síria e o povo de Israel, porque todos iam adorar o mesmo Deus. Essa profecia está ligada a quando Jesus vier, que todos os povos, raças, línguas e nações vão se dobrar, mas também nesse dia que o Senhor me dê esta palavra após esse propósito, Deus estava dizendo assim: olha, eu vou liberar paz, eu vou liberar conversão, todo joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Ou seja, aquela nação que um dia foi escravizada, que zombaram, que falaram: e agora? Não tem recurso, quero ver como é que vai ser. Deus está dizendo assim: essa nação aí vai ser uma bênção no meio da terra. Você, Brasil, será uma bênção na terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará. Bendito seja. Aí Deus, aqueles que eram inimigos de Deus, agora são amigos de Deus. E Deus chama de meu povo. Deus chama a Síria, por exemplo, que era uma nação que também oprimia o povo de Deus. Deus mudou o coração, mudou o quadro, e Deus chama de minha herança. Essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje após o propósito. Deus vai reverter o quadro da nossa nação. Deus vai reverter essa história. E Deus me falava assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu abençoei, mas não foi só a nação, não. Eu vou abençoar todos aqueles que entraram neste propósito, do menor ao maior. Mesmo os debilitados, Deus falava assim, mesmo os debilitados que não conseguiram ficar muito tempo em jejum, até estes eu vou abençoar. Porque eu estou liberando uma bênção coletiva, mas eu também estou liberando uma bênção pessoal. E o Senhor me mostrava libertação em famílias. O Senhor estava libertando o Brasil de heranças culturais malignas, de maldições culturais. O Senhor estava arrancando das raízes do Brasil maldições, mas o Senhor também estava arrancando da raiz de pessoas maldição.
doenças genéticas, maldições que vieram de geração a geração. O Senhor estava arrancando das raízes, estava libertando o coletivo e estava libertando o pessoal. No entanto, não baixem as espadas, não baixem os escudos, não podemos parar de orar, não podemos parar de jejuar, porque a guerra, ela continua. No entanto, a palavra de Deus já foi liberada. E a voz do Senhor, quando ela é liberada, ela vai quebrando as portas de bronze, ela vai despedaçando os ferrolhos de ferro, ela vai derretendo os montes. Quando a voz do Senhor é liberada, querido, não tem barreira, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é cheia de unção. Então o que acontece? Deus revertia o quadro, e nessa profecia os egípcios clamariam a Deus que lhes enviaria um Salvador, e muitos se voltariam para o Senhor, e Egito, Assíria e Israel adorariam juntos ao Senhor. O Senhor ia abençoar de uma maneira tremenda. Então assim, Deus muda os quadros, e Ele está nesta noite falando para você, pode crer, pode ficar feliz, pode celebrar, mas não baixe as armas. Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros, eles trabalhavam com uma mão, mas eles tinham as espadas na outra mão. Eles tinham armas nas outras mãos e eles ficavam vigiando. Então, os verdadeiros valentes intercessores que Deus tem levantado nessa nação, você não pode baixar as suas armas, descansar, falar, não, agora tá bom já, vou parar de orar, de ler a Bíblia, de orar de madrugada. Não, continue. Continue para que os seus olhos vejam as maravilhas do Senhor Jesus, Deus, Ele é um Deus que reverte quadros. Você crê nisso? Quando Noé saiu da arca, depois do dilúvio, ele oferece um sacrifício para Deus. E Deus falou, olha, por causa disso, eu não vou mais destruir a terra assim. Porque o Senhor veio revertendo o quadro. Quando Ana apresenta a sua esterilidade a Deus e chora de maneira que Eli achou que ela estivesse embriagada, Deus muda o quadro da vida de Ana, e o Senhor dá a ela um filho que ela entrega ao Senhor, e depois ela é mãe de mais outros filhos. Quando Isaac ora por Rebeca, que também tinha um ventre fechado, o Senhor também muda o quadro e entrega filhos a este casal. Quando Gideão obedece a Deus para a batalha contra os midianitas, Deus, ele dá as suas estratégias, ele tira logo os covardes, os medrosos. Naquela época, mais de 22 mil pessoas voltaram porque eram covardes e medrosos. E você não vai ver mudança de quadro se você for um covarde ou medroso, mas a palavra do Senhor diz que aqueles 300 que foram com Gideão, quando eles cercaram o vale de Midianitas, que a Bíblia diz que pareciam gafanhotos, e eles quebram aqueles cântaros de barro, e aquela luz aparece, e eles gritam pelo Senhor e por Gideão. Deus leva uma grande confusão no arraial dos Midianitas, e o Senhor entrega a vitória na mão de Gideão. O cântaro de barro é as nossas vidas. Nós somos feitos de barro. E a tocha é o Espírito Santo dentro desse barro. E quando nós deixamos resplandecer, que Cristo cresça em nós e nós venhamos a desaparecer, e nós adoramos ao Senhor, e nós temos o princípio de submissão, irmãos, os nossos inimigos são confundidos. E logo, logo, a gente vai colher, pegar esses despojos, Quando Senaqueribe quis tomar Judá, o rei Ezequias entra no templo, abre uma carta perante o Senhor, pede ajuda para o profeta Isaías, e ele chora, ele rasga o coração. A palavra do Senhor diz que veio uma palavra de Deus para ele, dizendo assim, para aquele rei que vinha destruir o povo de Deus. Foi essa palavra também tremenda no meu coração neste dia. Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e te farei voltar por onde veio. E diz para o povo dele, Deus falando para o povo dele, e contra ti nenhuma flecha atirará.
Então o Senhor é maravilhoso. Ele vem mudando os quadros. A Bíblia diz que Senaqueribe cerca a cidade para destruir o povo de Deus, para tomar aquela cidade. E o Senhor manda um anjo que mata mais de 180.000 soldados. Senaqueribe foge, mas Deus mata ele também. Porque quando Deus quer botar o anzol no nariz do inimigo para ele voltar, ele põe. Por isso a Bíblia diz assim: poderão vir contra você por um caminho, mas por 7 caminhos vão fugir da sua presença. É a bênção daqueles que obedecem, a bênção daqueles que guardam os seus mandamentos. E Senaqueribe, então, ele morreu. Então esta é a palavra para a minha e para a sua vida nesta hora, que o Senhor Jesus, de fato, ele ouviu a nossa oração, ele ouviu o nosso clamor, sabe? E foi um tempo tão glorioso e tão majestoso. E o Senhor certamente virá sobre nós. Ele é maravilhoso, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero te oferecer uma canção para que nós possamos encerrar esse tempo, para que nós possamos entender que quando Deus fala, ele cumpre. Amém? Deus não te quer de cabeça baixa, a não ser que seja para clamar, orar e chorar diante dele. O Senhor, ele quer que você entenda que ele inclina os seus ouvidos para a nossa oração. A Bíblia diz que a oração do justo é contentamento para Deus. E o Senhor fica muito feliz quando te ouve falar. Aí você diz, mas ele já sabe de tudo. Sabe. Mas quando ele te ouve falar, ele sabe que o seu coração se abre para ele. Amém? Eu te ofereço essa canção nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Olha, irmão, Deus não quer te ver caído assim no chão. Crente, quando ajoelha, é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba a unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Quando esse Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando esse Deus ordena, vem a cura, sai a algema, crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando esse Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando esse Deus decide, rasga o céu e manda o som, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Aleluia. Olha, irmão, Deus não quer te ver caído assim no chão. Crente, quando ajoelha, é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba a unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Glória a Deus. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Quando esse Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando esse Deus ordena, vem a cura, sai ao gelo, crente canta a noite inteira e não para de louvar.
Quando esse Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando esse Deus decide, rasga o céu e manda unção, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Quando esse Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando esse Deus ordena, vem a cura, sai algema, crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando esse Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando esse Deus decide, rasga o céu e manda o som, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Nós cremos, Senhor, nós cremos que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, porque aquele que está em nós, Ele é mais forte do que todas as coisas. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos deu uma palavra, bem mesmo sobre a nossa nação, Pai. Vem mesmo sobre a nossa história, vem mesmo sobre a nossa vida, vem mesmo sobre a nossa trajetória e derrama mesmo essas estratégias a nível de nação. Derrama mesmo essas chaves a nível de nação. Destranca, papai, mesmo essas portas a nível de nação. Remove mesmo toda a tela, todo impedimento, Senhor, e que os céus estejam abertos sobre a nossa nação. E que brilhe sobre nós a luz do Teu Espírito Santo. Nos protege, Senhor, debaixo das Tuas asas. Senhor, obrigada por nos acolher. E obrigada por soprar sobre nós. E por soprar toda a nuvem escura que vinha contra nós. Nós te agradecemos, meu amado. Obrigada porque o Senhor tem remédio para nós. O Senhor tem remédio para nós. Obrigada, Senhor. Sustenta a nossa economia. Sustenta, Senhor, esta nação. Remove as barreiras. Quebra as paredes. Quebra os grilhões. Limpa mesmo, Senhor, esta nação. Tira quem o Senhor não quer e coloca quem o Senhor quiser. Senta neste trono, Senhor. Obrigada por estender o cetro para a nossa nação. Obrigada por receber a nossa intercessão. Obrigada, Pai, porque o Teu amor e a Tua misericórdia foi mais forte que a morte. Eu te agradeço, Pai. Eu agradeço também a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo. Que o Senhor surpreenda cada um de nós. Eu sinto uma forte presença de Jesus aqui. Eu sinto uma forte glória do Teu Espírito aqui. E eu quero te dizer, fica conosco, amado e bom Jesus. Nós não queremos ser insensíveis como os discípulos no caminho de Emaús. Falar do Senhor, mas não reconhecer o Senhor. Nós queremos os nossos olhos sem escamas. Queremos o nosso coração sem escamas. Nós queremos uma sensibilidade do nosso amado Salvador. Nós chamamos Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, nós te amamos. Em nome de Jesus, papai, recebe todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Nós recebemos o Teu alento, a Tua cura. Nós recebemos o reverter do quadro. Nós recebemos e declaramos que aqueles que nos oprimiram verão a Tua glória e se converterão ao Senhor. E olharão para esta cidade, para esta nação, e dirão, Deus está ali. Nós cremos assim, Pai, e assim nós declaramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meus amados, minhas amadas que estão aí comigo. Às 21 horas haverá intercessão, que tem sido maravilhoso, né? Um tempo muito bom. Creio que o Bispo Darley estará aqui nessa intercessão. Então, assim, nós estamos com saudades, né? Mas cremos sim que em breve, creio nisso, em breve nós estaremos juntos, amém? Deus vai mudar o rumo, Deus vai mudar a direção, Deus vai fazer milagres acontecer.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Que o Senhor continue te dando experiências com Ele. Depois nós vamos fazer uma live aqui, a live da interação, tá bom? Você vai dizer para nós o que você aprendeu nesse tempo, né? Em que você cresceu nesse tempo, né? Vamos tentar fazer essa live da interação e as nossas experiências, né? Com certeza vão alimentar os nossos irmãos. Amém? Um beijo para vocês do Brasil, vocês da Guatemala, vocês de Portugal. Muito obrigada, Finlândia. Esta live chegou na Índia. E ontem nós recebemos mensagens da Índia. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, né? Você da Índia também. E aí de vários locais do Japão que está nos acompanhando também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Certamente os 4 cantos do Brasil foram visitados e nós veremos as maravilhas do Senhor na terra dos viventes. Amém, queridos? Deus te abençoe e até daqui a pouquinho, às 21 horas, estaremos juntos aí, viu? Se eu esqueci alguma nação, perdão, mas eu desejo que todos vocês que estão nos assistindo do Brasil ou fora do Brasil sejam agraciados aí com o amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.